Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Firmino, sou especialista no mercado de seguros e esse é o Pode Segurar, o seu podcast de seguros, e nós estamos no quarto episódio e eu quero apresentar, na verdade, também, você já conhece, algumas pessoas já conhecem ela, mas também a nossa host, Larissa Lopes. Fala um pouquinho aí de você. Vini, estamos aqui mais um episódio com muita expectativa, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar super felizes do tema, do assunto. A gente está aí com feras da área. Eu sou a Larissa Lopes, é um prazer estar aqui no Pode Segurar. Maravilha, gente. E eu já quero trazer aqui o nosso primeiro. Na verdade, nós trouxemos um casal e o assunto tá incrível. E eu já quero apresentar o homem que. Vou abrir aqui agora porque o currículo dele é, assim, gente importante. Ele é médico, anestesista, intervencionista. Ó, já começa a ver o nome aqui, o negócio é outro nível. Começou com Nista, mostra que ele é gigante. Ele é diretor médico científico da clínica Aliviar Medicina de Dor no Rio de Janeiro. Então, carioca que estiver sentindo dor, já sabe. Você vai assistir esse episódio e com certeza, se você tiver qualquer dorzinha, você vai procurá-lo, quase que não sai. E também ele é uma clínica de especialidades com foco em dor crônica. Então, gente, não é mole não. Me ajudem a reconhecer e quero convidar aqui para poder falar um pouquinho dele, Dr. Paulo Renato Fonseca. Seja muito bem-vindo ao Pode Segurar, Dr. Paulo. Muito obrigado, o convite muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um tema que é muito interessante, que é como viabilizar o acesso ao paciente à medicina da dor, que Legal. muita gente, talvez que esteja nos ouvindo, nos assistindo agora, nem saiba o que é isso, né? É verdade. Talvez a pergunta que eu mais ouço falar assim, mas doutor Paulo, medicina da dor, mas só trata qualquer dor? Eu acho que é a pergunta que eu mais respondi ao longo desses anos. Como é isso, medicina da dor? Você trata uma dor? Você trata um sintoma? Que coisa que você fala? Vamos ver se a gente esclarece um pouquinho sobre isso Que hoje. legal, Com que legal. certeza. E por último, e não menos importante, a Paty, que faz tudo isso acontecer. A gente já tá aqui super próximo. Patrícia, ela é gestora da clínica, ela é psicóloga, inclusive tem uma mentoria maravilhosa e a gente vai falar um pouquinho sobre. Muito bem-vinda, viu, Paty? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Lari. Obrigada, Vinícius. Obrigada ao Pode Segurar. Uma iniciativa muito útil. A gente está todo dia com pacientes lá na clínica. A gente sabe o quanto é importante ter um suporte igual ao que vocês fazem, igual ao que vocês dão para o paciente. Não é só vender o plano de saúde, não é só vender o seguro, né? Mas vocês Verdade. estão ali junto com o paciente no dia a dia, com o cliente de vocês. Eu falo paciente porque a gente tem paciente Sim. lá na Sim, clínica, a gente acaba falando exato. paciente, mas é cliente, né? Então, assim, estou muito honrada de receber esse convite de uma empresa, de um casal que tem uma responsabilidade tão grande com os seus clientes. Não, e é muito legal isso, porque eu imagino que o paciente chegue até vocês, ele já está sofrendo tanto, não só fisicamente, mas muitas vezes psicologicamente. E passar por uma luta de conseguir uma liberação de um contrato, de um seguro, de um exame, não é fácil, né? Então, realmente, ter esse tete-a-tete é a nossa especialidade, é o nosso carro-chefe aqui no escritório. E é um prazer estar cuidando de você, cliente, e que é paciente aí do doutor Paulo, enfim, da clínica como um todo. E a primeira pergunta que eu queria falar para você é isso, doutor. O que vocês fazem na clínica? Conta um pouquinho do dia a dia, um pouco da sua especialidade, como que é o tete-a-tete, o cliente que vai te procurar, esse paciente. Ele chega até você com qual reclamação? Bom, geralmente o paciente que chega até uma clínica de dor crônica é um paciente que já passou pelo sistema e já tem um sofrimento de longa data. Sim. Dificilmente é um paciente que chega na primeira lombalgia ou na primeira dor de cabeça. Então, ele geralmente já bateu no sistema, já foi a outros profissionais de saúde, já foi a vários médicos, já fez vários tratamentos, e apesar do tratamento da doença, o sintoma, a dor persiste. E a gente considera que a dor crônica ela não é um sintoma, ela já é uma doença, ela já é um sintoma, a dor que foi promovido por uma doença muito complexa chamada dor crônica, como você salientou muito bem. Ela não é mais um sintoma isolado, não é um sofrimento isolado, sensitivo, ela já tem um componente emocional, ela tem um componente social de afastamento, a dificuldade laborativa, ela tem um componente social muito grave. Então, essa abordagem multidisciplinar, como foi falado aqui inicialmente, sobre o que é uma clínica de dor, ela tem essa característica, ela precisa abraçar esse paciente, entender essas multidimensionalidades própria desse paciente, essa complexidade, e tentar tratar todas essas dinâmicas, né? Então, a primeira coisa é entender o que traz esse paciente até aqui. Aonde foi o problema? Onde está o problema Onde desse tudo paciente começou, né? que a coisa não andou? Então, nós vamos rever o diagnóstico.
né? Então, lombalgia é uma dor na lombar. Tem 70 diagnósticos diferentes, pelo menos. E quem disse que esse paciente só tem um diagnóstico? Caramba. Então, ele pode ter mais de um dos 70 diagnósticos. Então, ele pode ter 2 ou 3 diagnósticos dentre aqueles 70 diagnósticos. Então, talvez esteja aí a dificuldade, o acesso. E um dos acessos difíceis é o que vocês fazem. Que é, quem é que paga a conta? A gente trabalha na saúde suplementar, que é o que Sim. vocês trabalham também. Exato. Então, grande parte da nossa dificuldade está o que está no contrato desse paciente, o que ele tem direito, qual é a acessibilidade, ele mesmo às vezes não sabe. Muitas Sim. vezes não sabe, exato. Não é verdade? Então, se você dá essa consultoria para o paciente, saber o que está na pólice dele, o que ele tem direito, né? Ele não sabe. A gente trabalha com pessoas, às vezes, que tem um plano de saúde, que tem cobertura, ele não sabe, a própria operadora, às vezes, Não sabe direcionar. não sabe. Eu vou dar um exemplo muito bom, muito simples. A lei cobre os analgésicos de pacientes de câncer. Então, o paciente tem direito legal de receber os analgésicos, especialmente os opioides, em tratamento de câncer, para tratamento da dor relacionada à doença oncológica. Isso está na lei, é muito, muito fácil de alcançar. E a Sim. gente tem negativa diária da operadora que diz que ele não tem direito. Aonde está o problema? Um atendente Sim. de primeira vez que recebeu, olha, eu tenho aqui um pedido para receber um analgésico, o Dr. Paulo disse que eu tenho direito. Ele falou, não tem não, eu nunca ouvi falar nisso, sabe? É Então, exatamente se isso. esse meu paciente tivesse uma consultoria como a que vocês fazem, eu diria assim, pergunta para a Lari se você tem direito ou É não, isso. porque ela vai dizer que você tem, vai te dar o número da lei. E a gente abre, e eu vou te falar, é o que mais acontece aqui É o no que mais escritório. acontece. Muitas vezes o paciente não sabe nem onde buscar a resolução. E vamos Exatamente. combinar. O mercado segurador é um mercado burocrático. A gente sabe disso, a gente vive isso. Então, você acha que alguém tem tempo de ficar 2 horas na linha ali com a determinada operadora de saúde? Não tem. A gente tem uma vida que corre. Por isso que a especialidade aqui do time como um todo, porque muitas negativas são totalmente aleatórias e você fala, opa, peraí, tá claro na 9656, você tem cobertura e é isso. Isso. E esse cliente já está exposto, vulnerável a uma dor, e aí depois até quero puxar o gancho perguntando exatamente isso para a Paty. Como psicóloga, eu imagino que um dos maiores desafios é você trazer esse paciente dizendo assim, olha, eu vou cuidar de você. Porque ele já passou pelo sistema, ninguém resolveu o problema dele. Então, às vezes, o paciente chega até vocês, ele chega já desesperançoso, já tipo, doutor, será que você consegue me salvar ou não? Eu imagino que seja esse dia a dia. Me conta um pouquinho, Paty, como psicóloga e nesse tete-a-tete do paciente de vocês, como trazer essa esperança em meio a tanta dor, né? Como que é esse dia a dia de vocês na clínica? Acho que a maior forma da gente conseguir levar esperança para esse paciente é treinando a nossa equipe. Sim. Porque até ele chegar, eu digo que até ele chegar frente a frente com um dos médicos da nossa equipe, ele passa pelo atendimento, ele liga para uma pessoa que recebe ele, que atende, ele agenda a consulta, ele faz um cadastro na recepção. Então, a hora que ele senta na frente do médico é a hora do show, do médico dar o show dele lá naquele momento. Mas até ele chegar no momento lá do show, ele precisa ter esperança de que ele vai encontrar naquele médico algo diferente que ele não encontrou até agora. Sim. E aí a nossa equipe, treinar a nossa equipe para dar essa esperança para ele, e é difícil, Lari, porque ao mesmo tempo que a gente tem que renovar a esperança desse paciente, a gente também não pode garantir. É verdade. Nossa, é verdade. A gente precisa dar esperança sem dar garantia. Exato. Porque a dor, ela depende muito, a melhora da dor, ela depende muito da percepção de cada paciente. Então, às vezes, é comum a gente falar assim, você melhorou? Não melhorei. E com outro paciente com uma semelhança de dor, talvez aquele determinado tratamento trouxe a solução, né? Antes disso, até, essa mesma paciente que diz que não melhorou, no meio da conversa, ela fala que foi almoçar no shopping com a família. Sabe? Ou seja, por que ela disse que não melhorou? A percepção dela não está relacionada só à dor física, Sim. que a gente ajudou a tratar. Mas você vê a paciente chegar de batom, você vê a paciente chegar com a raiz do cabelo pintada, você vê o paciente chegar lá junto com a esposa, porque da outra vez a esposa nem quis ir junto com ele quis ir sozinho. Então, a gente consegue perceber, ter uma percepção de ganho desse paciente, e aí o que cabe a nós, enquanto equipe treinada?
cabe a gente levantar essa bola e mostrar isso para o paciente. Sinalizar a funcionalidade. Sinalizar, mas você não ia Melhorou a funcionalidade. almoçar no shopping. Não, se eu pensar desse jeito, realmente eu melhorei. Tá tomando banho ensina sozinha? a pessoa, A senhora exato. consegue ficar em pé agora no chuveiro tomando banho sozinha? Porque antes ela não conseguia. Antes não. Antes Ela não. tá dormindo melhor? Ela só lembra da dor quando tá sentindo a dor. A dor Depois é que a sempre dor, ruim. depois quando a dor some, ela até esquece, até que assim, a vida segue e ela sempre vai dar às vezes O ênfase. normal não é sentir dor. Exato. E eu E às acho... vezes ela se tornou Então, uma com a não dor, sentir né? dor é apenas a normalidade. Exato. Né? Não tem a sensação de não estou sentindo dor. Não, você está voltando à normalidade. Exatamente. Então, essa sinalização é muito complexa, especialmente na terceira idade. Você perguntar para uma senhorinha, está sentindo dor? Está doendo todo dia, dói alguma coisa. Tudo dói, né? É a Maria das Dores, eu né? melhorei Não é? Deve ter muita Maria aí, né? Eu melhorei daquela dor, mas meu joelho agora tá doendo tanto. Não adiantou nada eu fazer esse tratamento, Sim, sabe? sim. Porque a dor, ela Então a melhorou senhora quer da parar o outra dor. tratamento? Não. Pelo amor de Deus, não me deixe. Mas não tá adiantando muita coisa, só disse que não adiantou nada. Não, mas vamos continuar mesmo. É bonitinho ver velhinha, sabe? É bonitinho. As senhorinhas são muito boas, mas uma coisa interessante e que muitas pessoas acham que o nosso público é predominantemente idosos. Isso e que eu não ia é. perguntar. Não Como é. que é a faixa etária ali na É distribuição? bem distribuído, porque como a gente atende dor oncológica não tem idade, não é só em idoso. Sim. Exato. A gente atende uma dor neuropática, a gente atende... Então, assim, até criança a gente atende. É um volume muito menor, Sim. bem inexpressivo até. Todas as classes sociais. A Mas dor é muito democrática. É muito. Ela atinge a tudo e a todos. Né? Verdade. Depende do cenário. Então, ela é mais prevalente em homens em alguns casos, em mulheres em outros casos, em algumas etnias outros casos, entende? Então, ela é muito democrática nesse sentido. Ela atinge a todos. 37% dos brasileiros têm dor crônica. Caramba, 37%. É muita coisa. A nossa 70 clínica milhões, não é? participou de um levantamento estatístico no Brasil, junto à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. 37% brasileiro é o que a Patrícia está citando. Nós temos 70 milhões de brasileiros que têm pelo menos uma dor crônica. E sendo a dor nas costas e a dor de cabeça as mais prevalentes. Então, nós estamos falando de um universo de sofredores. E essa característica do Brasil, ela se reproduz em todas as sociedades. Entre os índios, os aborígenes australianos, os africanos, os suecos, os americanos. Ou seja, isso é uma realidade em todas as sociedades. Nós não estamos falando de uma característica do brasileiro. Então, a dor crônica é um grande tema de epidemiologia e que a gente poderia dar uma atenção maior. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Né? Agora eu vou inverter a pergunta para vocês. Como que vocês, como pessoas que estão na área administrativa, poderiam ajudar a nós que estamos na área de saúde a ajudar esses pacientes a resolver esse paradigma de usar a saúde suplementar a favor deles? Como a gente orienta o paciente a ele ter um acesso aos direitos que ele tem? Né? Isso seria uma maneira muito interessante para nós que estamos ali na frente do paciente, ou seja, a gente tem pessoas da terceira idade, nós temos pessoas que têm dificuldade de comunicação, que não conseguem acessar um aplicativo para usar um token de operadora de saúde. E aí eu trago para vocês uma pergunta bem prática. Não sei se vocês podem me ajudar, porque é uma coisa que acontece no dia a dia. Doutor Paulo, olha só, eu fui lá na operadora dizer esse negócio que o senhor me falou do remédio do câncer, mas disseram que eu não tenho direito. Bom, a senhora, o seu plano é individual? Não, é de empresa. Então, por que a senhora não fala com o serviço social da sua empresa ou com a ouvidoria da sua empresa? Não, é melhor não falar não, que eu tenho medo de dar algum aborrecimento, porque a empresa não gosta que a gente tenha aborrecimento com a pessoa tem medo de incomodar. Tem medo de incomodar. Como é que a gente faz essa gestão? O que você orientaria? Aquele que está ouvindo a gente, eu sei que você tem pessoal especialista na área de seguros e você também tem paciente ouvindo a gente, né? Eu espero que a gente tenha muito paciente ouvindo a gente, muito pessoal da área de saúde como eu, que tem esse problema no dia a dia. Como a gente orienta para perder esse medo? O primeiro passo, eu vou tomar a liberdade, Vini, de começar. O primeiro passo é: hoje, graças a Deus, a internet está ao nosso favor. A gente tem um acesso à informação que no passado a gente não tinha. Então, quando a gente fala hoje, 2024, as informações estão ali.
O canal que a gente fala, o primeiro canal que esse determinado paciente tem que correr é sempre a ouvidoria da operadora. Então, se esse cara é da Amil, se esse cara é da Bradesco, se esse cara é da Sul América, é abrir um chamado na ouvidoria. Por quê? Porque, por lei, eu preciso de um protocolo na ouvidoria para que eu possa abrir um protocolo na ANS. Inclusive, essa semana eu tive uma reunião com o diretor-presidente da ANS. E a gente estava conversando exatamente nesse olhar de como a maior dificuldade de trazer esse acesso a informação desse cliente que muitas vezes é negado pelo operador e ele nem faz ideia de que ele tem direito àquilo. Então a operadora, muito por falta de atendimento, muito por falta de treinamento de pessoal, nega, o cliente fica com aquele prejuízo ou não vai atrás da cura. E às vezes não ir atrás desse pequeno problema se torna uma bola de neve gigante e o custo para a operadora é muito maior se ela tivesse aprovado nesse primeiro momento. De fato, gente, não é brincadeira de que você precisa lembrar na hora de escolher um corretor de seguros. Quando eu falo hoje de um plano de saúde, majoritariamente o plano de saúde é contratado por empresas. E aí a gente tem aquele funcionário de uma empresa gigante que não quer falar para o RH que está doente. Então, se você faz parte de uma empresa e você não quer se expor, por exemplo, procurando RH, que deveria procurar o seu próprio corretor para fazer esse trabalho, vá na ouvidoria da operadora, mande por e-mail ou por uma ligação e de lá você já pega esse protocolo e abre na ANS. Por lei, a ANS ela abre um negócio que a gente chama de NIP. E essa NIP é muito legal porque se essa operadora, a operadora tem 10 dias úteis para responder esse protocolo. Infelizmente, o processo é moroso. Essa é a parte triste. Mas, se essa operadora não responder o protocolo a tempo ou for constatado por parte da ANS que ela está errada, ela é multada. E como ela é multada, naturalmente a operadora pega, opa, peraí, eu preciso pensar na hora de negar. Então, sempre é importante. Passo 1, na ouvidoria da operadora. Passo 2, corre para a ANS. A ANS é um 0800 super fácil, muito tranquilo. E uma coisa que a gente tem feito, inclusive aqui também, é PROCON. Porque o PROCON ele tem esse lugar de proteger o consumidor como um todo. Lembrando que a ANS é a Agência Nacional de Saúde, então ela vai proteger esse contrato de saúde, mas o PROCON vem para proteger você como consumidor. Então o combo de ANS com PROCON tem dado muito certo aqui, né, Vini? Uma coisa que eu percebo também é que, assim, dentro do mercado de corretor de seguros, eu acredito que é semelhante, assim, à questão do médico. Imagina que hoje você tá querendo resolver um problema de dor e aí você vai procurar, por exemplo, um cardiologista. Ele não vai conseguir sanar, ele até pode ter um breve conhecimento que vai te direcionar. O mercado de seguro, de corretor de seguros, é exatamente assim. Às vezes você está tentando fechar um plano de saúde com um corretor que ele é especialista em auto. E ele pode sim fechar ali o plano de saúde, Verdade. mas ele não vai conseguir ser o especialista naquela área. E obviamente ele vai fechar porque ele vai ganhar, ele quer ganhar. Ele não vai falar assim, não vou fechar, procura alguém que entenda disso. É muito raro. E às vezes também é até um corretor que ele vende plano de saúde, ele roda na Uber, e aí o que acontece? Ele vende o plano e ele some. E eu costumo dizer isso, assim, quando o seu corretor sumir é onde entra a gente. Porque, de fato, a gente faz esse trabalho de pós-venda, de fato, a gente faz esse trabalho de cuidar do nosso cliente, a gente está próximo, o nosso logo é exatamente isso. A Agnus Life é a corretora mais próxima de você. Porque a gente está ali o tempo todo. Nós recentemente investimos numa tecnologia onde a gente consegue estar ali em contato com a empresa e eu consigo, por exemplo, Outubro Rosa, que é o mês de conscientização à questão do câncer de mama. Então eu consigo ver a quantidade de mulheres em percentual que fizeram o exame do toque. E aí eu consigo contratar ali um especialista para poder fazer uma palestra ali na empresa e falar, olha, é muito importante você fazer Faça isso. uma mamografia, faça o exame de PSA, enfim. Então, de fato, tem um corretor que esteja próximo, que ele tem ali lado a lado com a empresa, que está ali acompanhando todo o processo. Se o seu corretor não faz isso, de verdade, você tem que chamar ele e falar, olha, eu preciso desse acompanhamento, porque é o trabalho dele. É isso o trabalho que eu te dele falar, é e com vender. muita humildade dizer, o corretor é pago para isso. É pago para isso. Então cobre o seu corretor de ser atendido. É tanto que hoje no escritório, muitas vezes a gente recebe transferência de corretagem. O que é isso? Esse cara fechou um plano, ele não quer sair dessa operadora. Tá lá no Bradesco, não quer sair. Tá no Sul América, não quer sair. A gente assume essa carteira, a gente assume esse atendimento. Porque, infelizmente, tem muitos colegas que acabam falhando. E, gente, a gente tá falando da saúde. Imagina, é a saúde da minha família, é a saúde da minha empresa. Sim. Eu preciso cuidar, eu não tô brincando, né? É uma E coisa às vezes séria. o erro ele não é com a operadora. Por exemplo, recentemente uma cliente minha me ligou, ela é de Salvador, e falou, Vinícius, eu tô aqui no hospital de Salvador, eu tive Quebrou o braço, quebrei né? o braço e assim, uma cirurgia, eu preciso operar, e a Mil não tá me liberando. A Mil não tá me liberando, já tô Eu tô aqui há já há 4 4 horas e não horas. consigo liberação nenhuma, pelo amor de Deus. Aí eu fui, tenho um contato, liguei pra lá, e aí a menina da Mil informou. Na verdade, o hospital não informou Não, tá. ali o código
para liberação da operação. Ele só falou assim, olha, a cliente precisa operar, mas cadê o código? Existe toda uma questão de código para liberar. E aí eu fui, informei a ela foi no hospital, conclusão, foi atendida, aí ela mandou áudio agradecendo, meu Deus, se não fosse vocês. Então esse é o papel do corretor. E assim, Vini, você fez isso em 2 informação, minutos. né? É É o informação. trânsito de informação. Exato. E ela, exato. 4 horas com dor no pronto-socorro. E o Vini fez uma ligação Em de 5, 2. é, Eu lembro que foram 2 a foi, 3 minutos. foi muito E rápido. ele falou assim: desce em tal andar, fala com tal pessoa, que é só passar o código. E a Acabou. própria Mil informou o telefone para o hospital entrar em contato e passar o código que precisava. Só que o hospital tem milhões de pacientes naquele momento, centenas de pacientes. Você acha que ele vai parar pra lembrar da Paty? Não. Não vai. Então, enquanto isso, ela fica no limbo com dor. Sim. E aí ela achou que era a 1000. E vamos combinar, a gente sabe o quão caro é um plano de saúde. Ninguém Sim. paga todo mês o boleto e fala, ai, que delícia, tô aqui pagando meus 1.000 e poucos reais, 10 mil, 15 mil. Não, então assim, é muito importante isso, a gente entender esse acesso à informação. E eu imagino que aconteça isso com vocês também, né? Que chega pacientes totalmente desinformados, às vezes sem esperança de uma solução, e você tem a solução, porque você é especialista nisso. Sim. Especialista em resolvedor. Então, é isso, procurar um corretor especialista é a chave 1. Mas caso você não possa fazer isso, lembre-se disso. Você está no mundo de tecnologia, a informação está ao seu favor e você tem direito. A Lei 9656, que é a lei que rege os planos de saúde, ela funciona no Brasil. Inclusive, falando num olhar internacional, eu me especializei, inclusive fiz uma pós no Brasil e finalizei ela em Londres, agora no final do ano, e olhando o mercado europeu, o mercado americano, quando eu olho para o Brasil está muito à frente em liberação, em atendimento, em medicina como um todo, né? A gente sabe que o Brasil é referência disso. Então busquem porque é direito seu, você paga por isso, você tem que ir Não, e atrás. hoje em dia, até com inteligência artificial, assim, quantas coisas eu pesquiso no chat GPT e ele consegue entregar ali. Então, às vezes a pessoa, ela só, de fato, pesquisar e com certeza ela vai ter acesso à informação. Verdade. Caso ela não tenha um corretor que faça isso por ela, vale a pena ela buscar informação porque tem muita coisa. E, infelizmente, de antemão, às vezes acontece de uma negativa do plano, por uma falta, às vezes, até disso, do hospital, por não ter passado ali um código. Então, é muito importante a pessoa sempre estar ali e tentar contato mesmo com alguém que entenda da área para que o problema dela possa ser resolvido. E um parênteses importante, a gente está aqui à disposição, tá? Não só o nosso time de clientes, mas a gente está à disposição. Sempre, inclusive, eu recebo diariamente clientes falam assim, Larissa, só me tira essa dúvida. Eu falo, lógico, gente, é a sua saúde, é a sua vida. E às vezes é uma informação tão boba, digo, boba pra mim, porque é o meu dia a dia, mas é uma informação que muda a vida desse cara para liberação de uma cirurgia, por exemplo. Sim. Então, enfim, pode chamar a gente e o time estamos realmente à disposição. E até uma dúvida que eu tinha, assim, né, e principalmente para o senhor, por que essa especialidade, por que a dor? Assim, o que te levou, que né? te levou a isso? Porque normalmente a gente sempre tem uma história por trás, né? Assim, a pessoa decidiu ser advogado porque quando ela era jovem aconteceu alguma coisa na família, se inspirou em alguém. E aí, no caso, você teve alguma inspiração? O senhor teve alguém que, de fato, ou foi Estava ali... com dor. Estava com dor e conseguiu melhorar. Cara, eu acho que essas histórias são sempre muito interessantes, porque tudo tem um porquê, né? Sim. De onde apareceu essa história, né? E eu tenho 38 anos de formado e eu estou dedicado à dor há 20 e poucos anos. Caramba! E isso começou, eu fui fazer um MBA em gestão de saúde, porque eu era um anestesista, como todos os anestesistas, que viabilizava cirurgias e procedimentos dolorosos em centro cirúrgico. Essa é a especialidade. E eu geria um grupo de anestesistas, nós éramos 22 médicos na época, eu era o 01 do grupo, e apareceu uma oportunidade no Rio de Janeiro de fazer um MBA em gestão de saúde. Eu achava que eu ia caminhar na carreira para ser diretor de hospital. Eu já era o chefe do grupo, eu era o chefe de centro cirúrgico. E a Patrícia me incentivou muito a fazer isso. Não, vai, que acho que vai ser bacana, acho que vai ser legal. E eu fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Durante esse MBA, me pareceu que eu podia fazer alguma coisa a mais pelo grupo e apareceu a ideia da tal da clínica de dor. E a clínica de dor podia agregar ao grupo como business mesmo, né? E eu fui falar com os meninos mais novos, né? Vamos fazer clínica de dor, quem vai fazer clínica de dor? Ninguém quis fazer clínica de dor. Caramba! Ninguém queria fazer clínica de dor. Ou seja, não tinha nada de vocacionado, era uma questão de oportunidade comercial. Ninguém queria fazer, ninguém vai fazer, não. Então quem vai fazer sou eu. Foi assim. E aí eu não tinha nenhuma formação no Rio de Janeiro naquela época, né? Nós estamos falando há 24 anos atrás. E tinha uma oportunidade de fazer mestrado na Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. E eu submeti para a Escola Paulista e para a Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo.
E eu fui fazer entrevista com a professora Ryoko Kimiko Sakata na Escola Paulista de Medicina. Eu não fui nem na segunda entrevista. Eu fiquei apaixonado por ela. Caramba. E apaixonado pela clínica de dor da Escola Paulista de Medicina. E eu parei de estudar anestesiologia naquele dia. Olha Foi um ponto de inflexão na minha vida. A Patrícia lembra disso? Eu vou ter completamente mudado. Sabe, eu li agora o livro do Flávio Augusto, né? Ponto de inflexão, né? Eu comi o livro, né? A gente se conheceu, inclusive, lá. Sim. E foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu voltei e falei, o que é isso, cara? Que história é essa Mudou de teu dor, cara? rumo. Mudou a minha vida ali. Caramba. E eu parei de estudar anestesiologia, continuei fazendo, porque eu tinha um monte de boleto para pagar. Né? Sim. Mas ali daquele MBA que eu vi uma coisa inédita que podia acrescentar na minha vida, no meu trabalho, eu passei a estudar clínica de dor e a minha clínica se fundou 6 anos depois, em 2006, e ela tem hoje 18 anos. Ela é Nossa. fundada, Que legal. que é a Aliviar no Rio. E a minha carreira toda se voltou para isso. Eu já não faço anestesiologia como eu fazia naquela época também já há bastante anos. Me dedico completamente à clínica de dor. E é a paixão da minha vida. Eu sou apaixonado pelo tema, desde paixão à primeira vista. Né? Dizem que fala que amor à primeira vista só tem pelo Pela cônjuge, seu pela cônjuge pela e tal. mulher e tal. Mas não é. Eu tive pela especialidade, pela área de legal. atuação, né? Porque por esse tema, né? Por essa doença, por esse sintoma. Como né? cuidar. E, gente, Pelo é tão alívio, importante né? a gente ter É. essa coisa que você olha. Eu, por exemplo, eu lembro que ninguém sai da escola falando, nossa, meu sonho é ser corretor de seguros. Ninguém, né? É. E eu fico triste, porque, primeiro, a gente representa o mercado. Quando a gente olha para o mercado nacional, para o PIB, o quanto seguros representa e movimenta nosso país. E aí eu olho, eu lembro como que é na importante. Como é Como é importante. importante. Eu Como é lembro que eu falava assim, importante. eu quero acordar todos os dias. E não é, eu tô indo trabalhar, vambora. Eu tô indo trabalhar, eu tô indo resolver o problema de alguém. Tanto que um cliente perguntou e falou assim, e você gosta disso? Eu falo, eu sou apaixonada, é o que eu respiro. É minha formação, é minha pós-graduação, é meu MBA, é o que eu vivo. E como é importante a gente ter paixão, a gente ter tesão por aquilo que a gente faz, né? Porque senão não tem porquê, gente. Ainda mais porque no fim do dia, a gente tá falando de pessoas, a gente tá Sim. falando de histórias, a gente tá falando de... No fim do dia, o cara, às vezes, você é a resposta do dia dele. Então, como é importante. Eu fico feliz de saber que você se apaixonou pela área, assim, né? Porque isso é Muito legal. muito importante. Não, muito legal. E pra você, Patrícia, como é que foi isso? Primeiramente, né, como esposa, falar, nossa, ele vai mudar totalmente a área dele, de atuação, e também Como que horas profissional. você saiu, nossa, eu vou sair da área de psicologia, também que é o que você estava atuando, e vou, de repente, gerir ali a clínica. Como é que foi isso pra você? Então, na verdade, a psicologia veio depois. Olha! Que legal! A psicologia veio depois. Que também tem tudo a ver, né? Exato. Exatamente. Convivendo com pessoas, me aprofundando mais no autoconhecimento. Primeiro começou comigo mesmo, Nossa, mas que a incrível. psicologia veio depois. Eu não era psicóloga, não. Mas, assim, eu sempre tive assim, muito próxima dele, sempre tive... Eu acho que se a gente colocar de uma forma da gente nominar isso, eu diria que ele é um fundador e eu sou uma cofundadora Com da certeza. Aliviar. Se eu estiver errada, me corrija, porque Absolutamente. É isso. desde o começo eu sempre tive muito junto com ele. Então, acho que ali nos primeiros meses, talvez no primeiro, no segundo ano, que também foi para ele uma coisa muito nova, ele ia para lá, para a clínica existia fisicamente, ele ia lá para a clínica, como ele te falou, ele era anestesista, tinha um grupo, ele ainda vivia da anestesia, então Nem propagandista de laboratório batia visitava na porta. ele. Ele ficava sentado lá. O telefone não tocava. Caramba. Nada. Os primeiros Zero, pacientes que ele zero, atendeu zero, nada. foram pacientes assim. A mãe do meu amigo, o Paulo Renato tá fazendo E esse aí negócio tinha que de responder dor. aquela pergunta. Dor? Que Mas dor? que Qualquer dor? dor? O senhor tá com Podia qualquer até dor? Você é deixar ortopedista? play ali. Você é ortopedista? exatamente. Que é a Aquela pergunta. aulinha. Mas qual que é a Não, especialidade dor dele? crônica. Né? Mas Então, eu anestesista comecei... tem consultório? Só que assim, ele começou a parecer cliente, a clínica começou a virar clínica, Que legal. começou a ter contas a pagar, começou a ter contas a receber, E num determinado momento, ele é pioneiro no Rio de Janeiro, tinha já a clínica de dor da UERJ, Dos hospitais, dos hospitais públicos, que mas são privada, pré-pioneiros, né? nós Serviço somos pioneiros. público. Mas muitas pessoas nessa época consideravam que a clínica de dor, pela complexidade,
ela seria apenas um serviço exclusivo em hospital público. E não, né? Sabe? Que ela não tinha um business sustentável Por na trás, clínica né? privada, sabe? Exato. E eu acho que não tinha mesmo. Do jeito Sim. que era, não tinha Esse mesmo. business foi construído. Nós fomos E construindo esse mesmo, a business. gente deu muito tiro na água. Muito. Muito Eu tiro na imagino. água. Em 18 Todo anos, a pioneiro gente dá já... tiro na Não tem água. jeito, Não né? tem como. E para você poder Hoje- viver esses grandes sonhos, a gente tem que se expor a isso, né? Tem. E aí, assim, eu comecei a ajudar na clínica de uma forma informal. Vou ajudar aqui, vou ver a secretária o que está fazendo, vou ver. Quando eu vi, eu já estava como gestora da clínica. Cada um tocando as suas vidas, As seus suas projetos, vidas, sabe? ele Porque fazendo tinha que pagar anestesia. os boletos, né? Sim, E vou sim. lá Não, e olhar. a vida não para, né? Quando a gente tá sonhando. É o sonhozinho. É. Né? Vamos E lá, aí, assim- vamos botando uma aguinha lá naquele vasinho de planta lá, mas a gente tem que E cuidar na hora da que lavoura. florescer, a gente Mas troca. mas como ele falou, ele se interessou e ele não parou de estudar dor. Ele fez a pós-graduação e aí ele começou a fazer outros treinamentos, até que ele acabou virando intervencionista em dor. Porque o intervencionista em dor é o médico que faz procedimentos. O clínico de dor é o médico que atende de uma forma clinicamente, né? Sim. Com medicação, enfim. E o intervencionista não. Até um determinado momento ele atendeu como clínico de dor. Depois ele passou a atender como intervencionista, passou a fazer Uma procedimento. curva longa, sabe? É uma curva muito Eu longa. Uma imagino. mudança grande da... E eu acho que também é uma mudança até de mentalidade do próprio paciente, Total, né? De Sim. do entender, paciente, do do médico. médico, do E, de querer repente, a gente envolvido. tinha uma clínica funcionando. De repente. Caramba. E era assim, ele era muito assim. Não, vem para cá, para minha clínica. Vem para cá, o fisioterapeuta. Nossa, doutor Paulo, eu queria falar com você, vi que você está fazendo dor. Eu gosto, vem atender aqui na minha clínica, vem para cá. De repente tinha um fisioterapeuta. Formalidade total. Vem para cá, começa a atender aí, sem Meu nenhum amigo, tipo tipo de contrato jurídico. Está falando de 18 anos Sim, atrás, sim. 15 anos atrás. Quando falava que né? gostava, eu ficava animado. Ô, tem Vem mais pra um cara cá. que gosta. Mais um doido, ei! Mais um doido. né? Tá Eu no barco. conheço o doutor Paulo aí, vem dar uma aula aqui para mim, deu uma aula, uma pessoa da operadora de saúde viu a aula dele. Nossa, eu acho que é interessante colocar na nossa operadora. Então, de repente, Aliviar era uma clínica que tinha entre 20 e 30 operadoras de saúde, uma clínica com mais de 25 convênios, uma clínica com 4 recepcionistas na recepção, 3 boxes de acupuntura, 2 acupunturistas por turno, atendendo 3 pacientes por vez, 2 psicólogas e aí precisava de gestão, né? Nossa. Não, porque imagina tudo isso acontecendo ao E aí mesmo precisava tempo. de gestão, né? Ele no front ali da... Bastante complicado. Ele só ia lá para pacientes assinar difíceis. cheque. Nossa. Ele só ia lá para assinar cheque, porque ele tinha E que não fazia fazer. dinheiro. Né? Não fazia dinheiro. Sabe, ficava os giros. Sim. E sem um administrador por trás, assim, a gente Exato. está escoando dinheiro, né? A torneira tá aberta. E aí eu Perda grande. acabei assumindo mesmo toda a gestão e administração, né? Então, hoje, quando a gente estava vindo para cá, semana passada, ontem e anteontem, diariamente a gente recebe uma mensagem, um WhatsApp, uma ligação de um médico pedindo para a gente ajudar ele na gestão da clínica dele, Que ajudar legal. a clínica dele a fazer dinheiro, uma médica pedindo para treinar a equipe dela comercial, criar um procedimento de vendas na equipe dela. E assim, eu estou falando de uma forma bem... não é faltando humildade, não. Ele está aqui que não me deixa mentir. Eu acredito. Todos os dias a gente recebe um pedido para a gente fazer uma É mentoria, o que é para a mais gente difícil. ajudar. Isso que eu ia Porque perguntar o pra médico não é vocês. treinado para isso. Não, Exato. eu tenho minha irmã faz medicina e eu vejo quanto a medicina, e jamais criticando os cursos, mas ela vai tratar ali no que diz a doença. A dor é um book ali, né? Um livro, é um depara que não vai ensinar esse skin the game que Não. só vocês vão ter. Porque Porque a vocês gente estão errou vivendo. muito. É, Porque você deu muito tiro na o que a na gente água. hoje sabe ensinar para qualquer pessoa, a gente deu tiro na água. A gente já testou, a gente tem um MVP
Já O na MVP pele. Tá na sentido pele. e doído. Você na validou pele. tudo, né? Tá E aí, tudo validado. Normalmente é engraçado, porque o médico, ele não sabe. Normalmente os médicos não sabem vender. E Exato. aí ele tem ali a Dona Maria, ele tem Não, ali... esse termo venda para o médico dá até arrepio. Dá Dá até até arrepio. esses dias a gente recebeu um orçamento, e aí eu vi que na hora do profissional passar o orçamento, quando ele ia falar o preço, eu via que ele passava mal de medo. E eu pensando, fala logo. foi, Mas você vê foi. que falta essa coisa, Falta. né? E aí o médico, ele normalmente ele não faz isso. Ele sempre manda ali pra secretária dele fazer, e a secretária também é uma pessoa que não sabe Não vender. sabe vender. Aí pronto, é só ladeira abaixo. Exatamente. Então, assim, é legal, porque hoje vocês não só viraram case de sucesso na questão de uma clínica referência de dor, mas também viraram case de sucesso Em na da questão medicina. de medicina, de administração, de uma clínica que de fato ali vem Dá crescendo, resultado. dá resultado. Muito legal. E, Eu acho inclusive, que muitas dessas frases que o médico fica com preconceito, Sim. né? Vem daquela história, eu estava comentando com ela outro dia, do que a gente já ouviu, né? Isso é papo de vendedor. Sim. Então, você subentende que papo de vendedor é mentira. É mentira. verdade. É verdade. enrolação, sabe? Ter subterfúgios, Sim. né? E uma venda que é de uma venda de um conceito, que é um programa de tratamento, que é uma proposta de tratamento, que é colocar claramente para o paciente, você ajudá-lo a tomar as decisões, né? Deixar claras as informações que hoje ele busca na internet, que é de uma forma completamente imoral, né? Sim. Amoral, A ou internet- seja, se joga as informações sobre o tratamento do câncer de uma forma totalmente sem controle. Sim. E ele precisa ali de um orientador, ele precisa de uma pessoa que possa separar o joio do trigo. Ou seja, quando você vende esse conceito, esse é o termo, que você vende esse conhecimento, esse patrimônio intelectual do qual você foi treinado, isto é uma venda. Exato. E é uma venda muito ética. O E conselho se você- entende isso como um Exato. procedimento muito ético, né? E é uma venda. É uma venda. O médico Sim. tem que entender que o que ele está fazendo ali é uma venda muito ética de conhecimento. De conhecimento. Não, e é importante você, colega médico, entender que a venda, ela tá mudando a vida de alguém. Então, assim, a gente não Exatamente. pode demonizar, né, essa história da venda. É importante, imagina, são tantos anos do seu conhecimento. Se você não falar pra gente de uma forma bela ali, construída, como que eu vou confiar em você, né? Exato. Então, é muito importante isso. E aí, eu até queria fazer essa pergunta, Paty. E essa história da gestão e das dicas que os médicos pedem, tem a ver com a mentoria que você desenvolve? Como que funciona esse tete-a-tete aí para esse colega médico? Até contar aí para aqueles que estão nos assistindo, como que funciona esse atendimento de vocês nesse olhar estratégico de gestão da clínica como um todo? A gente tem um programa específico de mentoria para médicos que o Paulo pode ajudar na parte médica e eu posso ajudar na parte de gestão. Legal. Né? Para poder ajudar esse médico a ter uma clínica autogerenciável, a ter uma clínica lucrativa, a ter uma clínica que tenha geração de caixa de verdade. Sim. Que para eles é muito difícil, né? Então, o Paulo fala para mim é muito difícil entender esse cálculo que você faz. Sabe? Tem um procedimento, um tratamento na nossa clínica que é por A mais B, está lá na tabela. Se eu cobrar menos de R$1.000 nesse tratamento, eu tenho prejuízo. Sim. Eu estou pagando para trabalhar. E aí ele fala assim, isso não entra na minha cabeça, porque gasta muito pouca coisa nesse tratamento. Como Gasta, pode custar como R$1.000? que pode custar R$1.000? Sim. Só gasta Aí ela isso, bota naquelas isso, tabelas isso. complexas dela, que entram coisas que a gente nem imagina. A luz, a água, o Não, cafezinho, coisa mais depreciação. complicada, porque isso eu consigo ver. Medido. Mas eu digo assim, Tem a o medido, tem o não depreciação da medido, a sala, depreciação. tempo de utilização da sala, Caramba. fração do trabalho da enfermeira, sabe? Mas Só uma precisa. administradora vai sair Nossa, certa. fantástico, fantástico. Eles têm que cuidar da saúde do negócio, né? isso. São coisas que eu não consigo tangibilizar Sim. com facilidade, sabe? Mas existe um tempo de sala, do aluguel da sala, do IPTU da sala, Sim. do condomínio da sala por hora. Né? É verdade. E ela coloca na tal da tabelinha dela lá que é cruel, né? Né? E aí o preço vai subindo, né? E aí eu fico... Né? É verdade. Ela não, imagina, você tá certo. Porque eu Se tem uma geração de caixa lá, você abre a conta, tem geração de caixa, tá dando funcionei certo. rapidamente ali o procedimento, mas ela não, ela vê uma complexidade ali naquela estrutura que é necessária, Sim. né?
que o salário da enfermeira, mais os encargos trabalhistas, mais etc, etc, mais o custo de oportunidade daquela enfermeira que não está fazendo um outro procedimento que podia ser... Nossa, fantástico. Olha, entende? A enfermeira podia estar fazendo uma outra coisa que Gerando seria X. que seria X, ela está no outra coisa que paga menos. Isso tudo ela calcula. Então, isso é de um gestor, não é um médico. O médico não vê isso com facilidade. A né? gente não vê. E isso é tão importante, esse combo, né? A gente aqui no escritório tem isso dos sócios, cada um tá na sua área. Porque, primeiro, quem faz tudo não faz nada. Isso aí. Começa por aí. Mas, segundo, essa junção, né? Eu lembro daquele desenho infantil. Eu sou o balde, eu sou a vassoura. Então, assim, não adianta só ter o balde, não adianta só ter a vassoura. Eu preciso das duas áreas. Porque, assim, imagina se o médico estiver parando para ver o custo de oportunidade daquela sala. Não dá. Ele tem que especializar. É a mesma saber coisa qual é o melhor quando ele, remédio. é a mesma coisa quando ele está fazendo um procedimento, tá vendo ali a agulha? Eu fico olhando para aquela tela e falo assim, gente, o que eles estão vendo ali naquela tela? Aquela ultrassom, olha aqui, Não, eu falo, ultrassom não, absurdo. não. Não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. Eles veem, Ele é tá possível, vendo a né? agulha. Nossa, olha que bursa enorme, tá vendo, doutora Raquel, como tá a bursa? Não tô vendo nada ali, eu tô vendo um monte de risquinho branco. Mas eles estão ali salvando aquela Por pessoa. isso que eu acho que a gente acaba tendo essa mentoria, ela acaba sendo muito interessante. Sim, com certeza. Porque a gente consegue levar para o médico. Imagina, eu quando hoje chega um médico e faz um pedido, doutor Paulo, você tem como, eu confio muito em você, você tem como me ajudar a fazer minha clínica dar lucro? Eu remeto aquele Paulo Renato que estava sentado lá atrás, Sim, com a secretária indo lá assinando o cheque, não sabia nem se o cheque estava assinando. olha aí. Né? Porque ele ainda não tinha Esse lado, esse conhecimento. Aliás, acho que ele ainda não sabia nem que ele tinha uma empresa. Caramba. Não sabia. Ele não Tava sabia formando que ele essa tinha uma Sabia. empresa. Não, é aquele negócio. Super CDF, eu só queria saber medicina. O patrimônio meu era saber medicina. Se eu soubesse muita medicina, eu ia ganhar dinheiro. Sim. Exato. Entende? Era simples assim, né? E eu tenho muitos exemplos de grandes médicos que sabem muita medicina e estão passando necessidade. Eu acredito. É verdade. Uma coisa que eu percebo muito no mercado, e que eu acredito também que é a questão dos médicos, é o seguinte: nossa, mas se eu contratar algum especialista, se eu pagar uma mentoria ou algo que vai me gerar ali mensalmente um valor do meu caixa, eu vou estar perdendo. E às vezes a pessoa tem essa visão, e pelo contrário, às vezes se ela investe, é um investimento. Você pega alguém ali, um administrador, e você paga 5, 8, 10 mil reais para ele, que seja. Que aí você, nossa, eu poderia estar colocando esse dinheiro aqui no meu bolso, eu poderia estar colocando na minha clínica. Na verdade, essa pessoa é capaz de triplicar, quadriplicar o faturamento da sua empresa. Com certeza. Então eu acredito que é muito essa visão. Às vezes ele tem essa visão limitada, uma crença de não, eu não posso tirar esse dinheiro todo e pagar alguém para poder fazer isso. Não, que se você parar para pensar, é o pensamento do nosso mercado. É. A gente tem hoje muitos clientes que têm plano de saúde, mas quando eu falo da população brasileira, 75% não tem plano de saúde. E aí, quando eu olho para isso, inclusive está no top 3, quando a gente fala do que você tanto quer o brasileiro. O sonho, né? Pesquisa do IBGE. O top 5 tá ali o plano de saúde. Aí o cara pensa, e eu tive uma conversa até com um fazendeiro de Brasília, ele comentando, eu não acredito em seguro. Eu não acredito em seguro. Se eu quiser uma consulta, eu pago. Eu falei assim, não, o problema não é uma consulta. O problema não é o exame. O problema é a internação na cirurgia. E, infelizmente, 6 meses depois, a neta descobriu um câncer de mama. E nenhum plano ia aceitar, diante da carência, toda a questão burocrática. E aí tem esse lugar do tipo assim, é muito mais barato você pagar mensalmente do que você pecar em não pagar e daí você tomar a cabeça. Muito mais barato. Porque, infelizmente, sabemos do SUS, agradecemos ao SUS, mas sabemos o quão demorado. Sim. Uma série de fatores são envolvidos, Sim. né? Então, é importante esse acesso que o plano de saúde dá e, ao mesmo tempo, que um administrador de empresa como a Paty vai trazer para uma empresa, porque ela vai mudar. Inclusive, se algum colega médico estiver nos assistindo agora, onde ela pode procurar a Paty para poder, enfim, ir atrás da mentoria? É pelo Instagram de vocês? Pode. Ou pelo telefone da clínica? Qual é o melhor caminho para te achar para a mentoria? Pode acessar o nosso Instagram. O meu Instagram é Paty, P-A-T mudo, Paty Fonseca Oficial. O Instagram dele é Paulo Renato Oficial. Não, Paulo Renato Fonseca. Paulo Renato Fonseca Oficial. E o telefone Não, da é clínica. só Paulo Renato Fonseca. É? Ah, é? Paulo Renato Fonseca.
Tô sabendo. E o sabendo próprio legal. telefone, Tá e o sabendo próprio legal. telefone da Clínica E o próprio Aliviar. telefone da clínica, que é que 21, consegue. que nós somos do Rio, 971-21248. Perfeito. E na descrição perfeito. também desse podcast eu vou colocar ali o Pronto. link de você pra encontrar Para o você. nosso colega médico ir atrás, porque, gente, não faz sentido deixar a torneira aberta enquanto você está ali, né, Sim. cuidando da clínica. E você como um estava todo. falando, além dele economizar, essa sensação que ele tem que ele está economizando, essa mudança de mentalidade é muito importante, porque ele nem faz ideia da quantidade de dinheiro que ele está perdendo. Tá deixando Verdade. Está milhões de reais na deixando mesa. de ganhar. Verdade. Isso que é muito importante trabalhar. E a medicina, ela vem passando por um período de grandes mudanças. Sim. Então, Especialmente na saúde suplementar, né? especialmente na Especialmente. saúde Tá balançado suplementar. demais, Tá né? balançado demais. Até muito quero trazer esse balançado. tópico aqui na nossa conversa, É. porque tem sido um desafio mesmo para o mercado. O desafio, e eu acho que o médico, a gente vê muitos médicos se levantando contra operadoras de saúde como uma forma de talvez tentar ganhar mais. Agora, é importante ele pensar que quanto mais ele conseguir fazer dinheiro através do trabalho dele, dessa mudança de mentalidade, voltando ao que o Paulo falou em relação ao vendedor, né? O vendedor, ele não é mais aquela figura que não deu certo na vida. Sim. Não, pelo Pelo contrário. Né? contrário, verdade. Porque essa figura do vendedor que escolheu, vai ser vendedor, vai numa loja vender porque você não foi médico, você não foi contador, você não foi advogado, ela caiu por É uma terra. utopia isso. né? Então, é importante que o médico perceba que quanto mais ele encontra o lugar dele, o espaço dele, que ele aprenda a vender, que ele mude a mentalidade dele, que ele tenha serviços de qualidade para mudar a vida do paciente dele, ele vai poder enxergar a operadora como uma aliada dele. Sim. Que né? Você sabe que hoje de manhã eu estava aqui no escritório numa apresentação do estagiário Felipe. Ele estava falando sobre comunicação e na pesquisa ali do curso que ele fez, ele contou que 80% das pessoas preferem a morte do que Do falar. que falar E em aí você público. vê como exato da história do falar em público. Então você vê o desafio, né? Quantos médicos são maravilhosos no quesito de currículo e muito bom, mas ele não sabe falar, ele não sabe vender aquilo dele. Exato. Assim como nós, na nossa carreira ali do corretor, você acha que eu vou comprar de alguém que não sabe nem a diferença de A para B? Não tem como. Então, Claro, o é preconceito é importante. tão grande na minha classe sobre o termo venda Sim. que entre nós, quando a gente quer falar mal de alguém, a gente fala assim, ele se vende muito bem. Olha isso. Olha Você tem uma isso, ideia gente. o tamanho do Tabu, preconceito. né? Que é, gente. Do tabu não. que é. E tá perdendo Ou seja, dinheiro, quando não o faz cara, sentido. quando ele fala bem, o grande speaker, o grande orador, a inveja leva a dizer, usar o termo venda. Ele se vende bem. Sim. Meu Deus. Né? Olha isso. Então, voltando àquele assunto que a gente estava falando sobre o livro do Flávio Augusto, Sim, né, do que ele ponto. fala de venda, lá se fala muito de venda, né? E eu estava fazendo uma análise assim do livro e da minha vida, né? E eu estava lembrando sobre quantas vezes eu já vendi na minha vida, né? Então, na faculdade de medicina, eu vendia coisas, eu vendia enciclopédia, dirigi Kombi, eu vendi produtos para os meus colegas da faculdade, que tinha produtos importados que o pai de um amigo meu trazia dos Estados Unidos. Então, eu fiz vendas, sabe? E isso eu não tinha me alertado disso. Quando eu li o livro, eu falei com a Patrícia, eu já vendia também, eu era vendedor também. E bom. Eu era vendedor Aí, também. E bom. E eu dava aula na faculdade, eu fui monitor na faculdade, ou seja, eu fui desensibilizando Sim. para essa coisa. E eu fiz o meu primeiro concurso para professor universitário em 1989. Caramba. Ou seja, eu tive muita chance de desensibilizar dessa coisa de falar em público. E essa desensibilização facilita a venda. Facilita. Ou seja, eu não tenho o menor medo de falar em público. Eu falei há 2 semanas atrás no Conselho Federal de Medicina e falei para ela, eu tô cascudo. Porque eu não fiquei nervoso. Foi lá em Brasília e não ficou nervoso. Eu não fiquei Que nervoso, legal. sabe? Então, eu estou preparado para isso. Ou seja, quando eu for falar para um outro médico, venda a sua ideia, venda o seu conceito, venda o seu tratamento
venda a sua proposta para o seu paciente no melhor sentido ético da palavra. Sim. Venda o que você tem para vender, que é a sua proposta ética de forma tratamento, honesta, entende? transparente. Seu conhecimento. Não tenha mais esse preconceito de que você está se vendendo como uma coisa pejorativa, negativa. deplorável, Né? né? Isso que Inclusive, orientar esse paciente, cara, consulte o seu corretor Isso. para buscar o seu direito frente à sua operadora de Exato. saúde. Isso é completamente ético. Procure o seu advogado para saber qual é o seu direito legal em relação a essa sua demanda sobre o seu tratamento. Isso não é judicialização, isso não é antiético. Não estamos estimulando a judicialização. Não, Jamais. pelo Estamos contrário. estimulando que o paciente procure seus Busque o seu direitos. direito. E se necessário for judicializar, faça. Sim. Porque a gente está falando do direito. Mas esse é o olhar mesmo, né? Inclusive, eu achei muito bom o que você falou, Paty. Não é olhar a operadora de saúde como um inimigo. Jamais. Pelo contrário. Não. Você sabe que o Eu não mercado de estimulo isso, saúde, nunca. como um todo, ele sofreu, o mercado de saúde suplementar como um todo, ele sofreu, né, Vini? Um desafio de 2022 para frente por conta de muitas fraudes que houveram de clínicas mesmo. Então é muito Sim. importante o olhar do médico transparente e honesto de dizer assim, olha, o que você tem direito aqui, o que você não tem como a gente criar, desenhar, porque no fim do dia, se o sistema sucumbir, todos nós perderemos. Todos Pra onde a nós gente vai perderemos. recorrer? Você olha os Estados Unidos como um todo, quando começou a pandemia de 2020. Determinadas classes vieram a falecer, e falando de porcentagem, por quê? A falta de acesso à saúde suplementar. Sim. Porque no caso dos Estados Unidos, o cara não tem um SUS da vida para você procurar. Tem um Obamacare, mas é uma versão totalmente diferente do que a gente está acostumado ao SUS. Então, quando a gente olha, hoje o plano de saúde, ele é uma bênção É. na vida do brasileiro. Tem um plano que, às vezes, eu tenho um caso aqui no escritório que a cliente pagava R$550 de mensalidade. E ela usou R$750 mil no atendimento de oncologia, num tratamento de oncologia. Você acha que aquela paciente teria os 750? Ela mesma nos confessou que jamais teria. Jamais teria. Mas por conta daquela mensalidade, ela teve esse acesso à saúde. Então, assim, é agradecer ao poder de ter acesso, a poder pagar ali a operadora e ter todo mundo, é aquilo, né? Todo mundo naquela cadeia de suprimentos de uma forma honesta, de uma forma transparente, fazendo da melhor forma possível, né? Mas você sabe, Lari, que eu atribuo isso a essa mudança que vem acontecendo e os hábitos e costumes. Verdade. O médico só sabia ganhar dinheiro através da operadora de saúde. Exato. Eu não estou Verdade. falando isso aqui de forma Precisava desse alguma. intermediário. Exato. Ela precisava. Okay? O médico saía da faculdade e ele aprendia a ganhar dinheiro como abrir o consultório, fazer credenciar, Tinha medo de vender fazer direto. pedido. Tem medo de Ele vender precisava direto. do intermediário para vender venda para por ele. ele. Exatamente. né? Por Verdade. quê? Como é o modus operandi? Faz o pedido, a operadora autoriza, ele vai, né? Como que sempre foi a vida do médico? Ele tinha o dia que ele está no centro cirúrgico, Sim. o dia que ele está no consultório e o dia que ele está no plantão do hospital público. Então o médico consegue dois empregos públicos, um consultório e um Tava dia de centro confortável, cirúrgico. classe média, Né? classe média alta, A partir do dependendo da momento especialidade, que tá a bom. operadora começa a ter dificuldade e começa a mudar a As regra do regras, jogo, começa a negar, começa a ficar difícil, peraí, vamos ver. O médico começa a ter negativa, a vida financeira do médico começa a mudar. É verdade. E aí é Ele muito sente no importante ele saber que ele precisa aprender a ganhar dinheiro Como empresário. como empresário fora da operadora de saúde. Deixar A operadora de de saúde ser continua. CPF, CNPJ. Exatamente. Que é como funciona hoje a nossa clínica. A gente não depende de forma alguma da operadora de saúde, mas a gente também trabalha com a operadora Sim, de ser saúde. um meio, mas não só ele, Então né? a gente tem os nossos tratamentos, os Estratégia. nossos procedimentos são O estratégias. que é bom nesse sentido? É isso. Outra. Quem não faz isso nas suas empresas? Gente, Exato. e, gente, a gente Você tem precisa, cliente com pessoa certeza. física e cliente pessoa jurídica? Temos. Nós também. Não é a mesma coisa. Entende? Por que não? E a gente, eu Por acho que que não quando você fazer isso amplia esse nos nossos repertório. consultórios, nas nossas clínicas médicas? Gente, né? é tirar esse medo, né? E quando É você muito amplia isso. esse É só pensar repertório, como empresário. é pensar como empresário. E quando você amplia esse repertório de possibilidades para o seu paciente,
E aí você precisa vender para esse paciente, sim, vender de forma ética, vender de forma honesta e vender o que ele precisa, o que é bom para ele. Exato. Então, quando a gente aumenta esse repertório, quando ele aprende a oferecer o que é bom para o paciente, que às vezes é através da operadora, às vezes não é, às vezes é através do paciente pagando, a gente está sendo ético, a gente está pensando no melhor para o paciente e a gente ampliando esse repertório, a gente não está colocando toda a nossa expectativa nossa do paciente lugar na só. conta da operadora. E você sabe, tem um colega, o Navarro, né, que é especialista, é cliente aqui do escritório, é especialista em finanças. Ele fala, Lari, nunca consente todos os ovos em uma cesta Jamais. só. É isso. Porque se der ruim naquela cesta, acabou todo o seu Acabou. retorno financeiro. É exatamente isso. Nunca consente Isso aí. toda uma receita vinculada. Tanto que a gente tem uma série eram empresas que eram especializadas em reembolso. Enfim, muitas delas, infelizmente, fraudulentas. Existiam colegas Sim. corretos, mas infelizmente existiam muitos fraudulentos que de um dia para outro a regra mudou e todo mundo Acabou. foi e faliu. É, Então isso é acabou muito esse assunto. Ninguém preocupante. fala mais em empresa de reembolso. Ninguém mais fala, não Acabou existe, o não tem assunto. mais. Por quê? Porque a regra mudou, agora é Face ID, agora é A, B, comprovante Então, de pagamento. mas por que e que mudou o surgiu mercado. por que que surgiram as empresas fraudulentas de reembolso? Uma resistência da classe, mais uma vez, eu não estou falando aqui mal, pelo amor contrário. de Deus, o meu marido é médico, nossos relacionamentos são médicos, pelo contrário, eu vibro em poder mostrar isso para um médico Sim. que tem como ele ganhar dinheiro, ele ser bem-sucedido, sem ele depender única e exclusivamente da operadora. Mas por que que surgiram essas empresas oportunistas que faziam reembolso De de forma forma não errada. ética? Porque o médico não estava conseguindo mais ganhar dinheiro através da operadora. É. Então, entrou no circuito um tipo de Que viu oferta, uma oportunidade. Exato. Oportunidade. né? Mas assim, a melhor forma que o médico tem hoje, né, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ser ético, de ter resultado com o seu paciente, é vendendo bons tratamentos que sejam indicados para ele e que ele consiga realmente ter bons resultados ali. Né? Muito, até fiz aqui uma pesquisa que eu não lembrava o número exato, mas olha que loucura. 2,4 bilhões de reais foram investigados em fraudes Olha e isso. desperdícios no ano de 2022 no mercado de saúde suplementar. É muito. É muito dinheiro. E isso pior é que, assim, isso quem paga a conta somos nós. É, no Exato. nosso reajuste. É, porque o reajuste vai vir lá nas alturas. E aí também É aquela isso, questão, não é sustentável. Não é, e cada vez mais o plano vai ficar mais caro. Até hoje, você, se for uma classe C, consegue. A gente tem plano aí que custa R$100, dependendo da idade, obviamente. Mas assim, infelizmente, isso tudo vai acontecer assim. Agora só pode ter plano classe A. Só quem for classe A vai conseguir contratar plano, porque senão a seguradora, e acho que as pessoas esquecem disso, a seguradora, as operadoras de saúde, elas são CNPJ, são empresas. E para uma empresa continuar permanecendo no local ali, ela precisa dar lucro. Não é ONG, Sim. né? Não é ONG, E no final do exato. dia, todos nós perdemos. Então, hoje você vê, tem operadoras que nem comercializam planos mais com reembolso para terapias, por exemplo. Tem operadoras que nem comercializam mais planos sem coparticipação. Exato. A forma de venda do mercado mudou por conta de um comportamento. Isso aí. Né? E a gente sabe que a gente tem um histórico do Brasil, toda uma questão de fraude. Então, tanto, para você ter noção, até a minha pós, eu estava numa aula, e a atuarial do mercado de saúde, 25% do custo que a gente paga é feito a mais. Por quê? Para fraude. Para fraude. Olha isso, então a gente está com superfaturamento do nosso contrato, porque a gente tem colegas, né, pacientes, a gente tem colegas médicos, a gente tem hospitais, a gente tem de todas as pontas, corretores, muitos, que fazem fraude. Então, assim, é muito triste e é duro, tanto que eu tenho clientes que me ligam, Larissa, o meu reembolso não tá caindo, mas eu não fiz errado. Eu falo, é triste, porque todos nós estamos pagando a conta. O justo, né, paga. Todos nós pagamos a conta de um erro de alguém, né? Então é muito louco como, Não, isso como isso mexe como um bizarro. todo, né? Sim. Eu tenho uma pergunta pro doutor. Qual foi o seu caso, sua case aí que você fala, essa história marcou a gente lá na clínica, enfim, algum paciente que chegou aí com uma dor crônica e vocês tiveram ali um insight que mudou a vida desse paciente. A gente, por exemplo, tem isso é uma muito louco. história maravilhosa pra falar do doutor, então você vê, quem tem boa reputação, em qualquer lugar que você estiver, você vai ser procurado por tal. A gente tem um colega, sem saber, Nós fizemos a postagem hoje contando para poder no anunciar o podcast. E eu já tinha falado com esse amigo, na verdade é meu melhor amigo, eu morei com ele. E aí ele passou por um acidente de moto e ele ficou sem andar durante 1 ano e meio.
E aí eu lembro que ele tava sentindo muita dor. Eu lembro Chorando? disso, chorando de dor. E ele falou, eu não aguento mais, eu não sei mais o que que acontece. Eu tô tomando remédio pra dor, sei lá, morfina e não tá melhorando. E aí eu nem sei como ele chegou até no senhor. E aí foi engraçado, porque ele mandou mensagem e falou, Vinícius, esse foi o único médico que conseguiu melhorar a minha dor. E eu lembro na época que ele falou: encontrei um médico que tá salvando a minha vida. Foi. E beleza, em nenhum momento a gente perguntou qual é o nome do médico. Aham. E aí corta pra 3 anos, 2 anos depois, nós Nossa. estamos aqui no podcast com o Dr. Paulo e ele diz: pelo amor de Deus, esse é o médico que me salvou. Fizemos até uma videochamada antes de começar aqui. Muito feliz pela história. E aí eu quero perguntar isso. Qual é um caso que mudou a vida de vocês, que te marcou como um todo, né? Como o seu conhecimento pôde mudar a vida desse determinado paciente? Então, todos os casos de sucesso eles são casos que dão uma alegria no coração. Imagina. Mas sabe quais são os casos que mais marcam? São os que não dão certo. Sério. São os que mais não dão certo. Então, todas as nossas mentorias nos nossos cursos, eu gosto de citar os casos ruins. São os casos que mudam. Então, numa das nossas mentorias, eu recebi a seguinte pergunta, doutor Paulo, quando é que o senhor mudou o seu negócio? A primeira mudada que você deu no negócio? É o que eu falo, foi no primeiro paciente. Foi no primeiro paciente. Ou seja, eu fiz um modelo de negócio que a gente tinha vários boxes. Nesses boxes eu botei tudo que eu gostava. Então eu gostava de um box individual. Gorducho, calorento, Rio de Janeiro, ar-condicionado só para mim. Botei um dimmer de luz para ficar na penumbra. Sim. Fui no Mundo Verde, comprei um CD. Naquela época era CD, né? Caramba. Um CD de passarinho Passarinhozinho. cantando, música de baleia, sabe aquelas coisas? Sim. Piu, 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 e tal. Então, botar 0 grau lá dentro, né? Penumbra, musiquinha de baleia, fecha a porta, quietinho. E a gente faz uma infusão venosa de remédio para dor, em alguns casos de dor Que neuropática não é e tal, soroterapia. que não é soroterapia. Isso eu faço há mais de 20 anos. Eu aprendi aqui em São Paulo, na Escola Paulista, com a professora Ryoka e tal. E acabou o tratamento desse paciente. Ele veio no consultório. Como é que o senhor está? O doutor Paulo melhorou muito a dor. Olha, foi uma beleza mesmo, melhorou muito, mas eu não vou continuar, não. Ué, mas melhorou a dor, o senhor não vai continuar? Não faço nunca mais esse tratamento. Mas não melhorou a dor? Melhorou, passou a dor, inclusive. Mas eu não faço nunca mais. Mas por quê? O senhor me botou num lugar fechado. Eu tenho horror de lugar fechado. Tava gelado lá dentro. Eu sou nordestino. Tava uma geladeira lá dentro. Tava horrível. O senhor botou quase no escuro. Eu tenho pavor de lugar escuro. Eu gosto de luz acesa, de sol. Eu sou do Nordeste, gosto de sol. Quero vida. Me deixou sozinho. Não vou lugar nenhum sem minha mulher. Não tinha lugar nem para ela sentar. Não podia ficar nem em pé lá dentro. Meu Deus. Pensei assim, cara, tudo que eu gosto, ele gostava tudo ao contrário. Só me dá mais uma chance? De quê? Fazer tudo ao contrário. Quando o senhor vier no próximo, o senhor faz diferente? Eu falei, faço, estou vendo na próxima. Eu fui no Tok Stock, comprei um banco, botei dentro do negócio, acendi a luz, mandei desligar o ar-condicionado, desligar a música, botei a velha dele sentada lá dentro. Do lado. Pronto. E aí, como é que foi? Maravilhoso, passou a dor de novo. E agora? Não, agora você pode fazer quando o senhor quiser. Tava a luz acesa, botaram um cobertor para mim, desliguei o ar-condicionado, aquela música dos infernos que eu tinha botado, com o passarinho piscando. Esse é o meu caso que é emblemático, porque foi meu primeiro caso. Eu entendi que a esteira de tratamento, ou seja, o cardápio de tratamento, não tem que fazer sentido para mim. É verdade. Tem que fazer sentido para o paciente. Então, esse é o grande Você case fala que muito isso aqui no que eu seu gosto programa, de, né? que eu gosto de contar, entende? Ou seja, tudo que eu imaginei que era bom, não era bom para mim. Eu ia adorar ficar lá dentro no escurinho. Ele queria o contrário. Essa percepção pessoal, né? Eu falo muito isso pro comercial, pras pessoas. Gente, vocês têm que olhar que não é o que é bom pra mim, é bom pro cliente. Porque às Isso. vezes, até na questão de campanha, eu tava conversando isso com um corretor de imóveis, e aí ele gravando um vídeo assim, super, olha, você vai participar de um mega evento e tal, e que não sei o quê. Eu falei, cara, isso tá muito lindo pra você, mas pro corretor isso é mais do mesmo. As pessoas estão cansadas de ver isso. Verdade. Aí eu dei uma dica pra ele e falei, ó, isso daqui com certeza vai conseguir reter atenção. E ainda mais hoje em dia, né, que a internet tá aí, as pessoas... E é uma pesquisa. A média que a pessoa fica presa num vídeo são 3 segundos, assim. Você tem 3 segundos para poder conseguir Exatamente. prender ela. É. Se você não falar nada em 3 segundos, e você começa, oi, tudo bem? Meu nome, já era. Já era, Próximo. já foi pro próximo. Você tem que já chamar ali, já colocar, de repente, até o que tá no final do vídeo, no início.
Tipo, o resultado, que a pessoa já, caramba, olha isso daqui. Aí ela vai assistir o vídeo todo. Então que fantástico, essa história é muito boa. Muito Muito boa, boa. muito boa. Mas é muito isso, né? A gente entender a percepção do cliente. Tanto que quando a gente faz as vendas aqui no escritório, eu sempre falo assim: olha, eu tenho essas opiniões e essas, né? A gente tem a história da Prevent Senior que veio para mudar o mercado, é uma disruptura Uma total do disruptora. mercado. Sim. Sênior, eu falo, tem quem ame, tem quem quem odeie. odeie. Deixa eu te mostrar o porquê. E exatamente isso, ó. Tem quem gosta de ar-condicionado, tem quem odeia o ar-condicionado. É um combo perfeito, né? O mercado segurador, o mercado médico em si é muito bom e principalmente de encontrar profissionais como vocês. A gente sabe o quanto o mundo tá carente de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que amam aquilo que tá no dia a dia da operação, que vivem o Skin the Game. E eu fico muito feliz porque eu vejo o Brasil dando certo, né? Verdade. Brasileiros fundando empresas brasileiras, Verdade. trazendo trabalho, trazendo mudança, não só na vida da pessoa, mas na localidade. Então é muito legal isso como um todo, né, Vini? Não, é muito legal. E assim, eu que sempre falo, eu gosto muito de. A ideia do podcast, ela partiu muito desse princípio de estar aprendendo, porque isso daqui, na verdade, é uma mentoria, né? Isso daqui é uma aula e eu sou apaixonado por consumir podcast, porque eu sei que ali tem conteúdos valiosíssimos que, às vezes, a pessoa paga muito dinheiro para poder ter acesso àquilo dali e, com certeza, esse podcast foi isso. Tem ouro aqui, Tem né? ouro, com certeza. Para as pessoas entenderem um pouco, porque, assim, para mim era até uma coisa de dor, tipo, clínica de dor, eu não sabia, não tinha noção disso. Então, quando eu já senti uma dorzinha, eu já sei quem eu vou procurar. E é engraçado, eu só sinto dor lavando louça. Eu começo a lavar a louça e já falo, não dá não. Aí ela já resolve. Ai, Não já vai poder conhece- lavar louça Conhece essa desculpa, né, doutor? Mas meu querido amigo doutor vai conseguir resolver rapidinho esse problema. Mas, gente, é isso. E também tem uma frase que eu gosto muito da gente encerrar, que eu peguei até do Joel J e eu gosto de trazer. Se hoje, não só no assunto de vocês, assim, mas se você pudesse deixar uma frase pro mundo e essa frase fosse traduzida em todos os idiomas, chegasse para todo mundo, o que o senhor deixaria hoje aí dessa frase? Pode ser em qualquer, pra vida, na medicina, não, pros médicos, para todo mundo, o que o senhor de repente falaria aí? Eu deixaria uma mensagem para os pacientes de dor crônica. Legal, Não perca a esperança. legal. Coisa A linda. esperança tem sempre como ser renovada, né? A gente não vende esperança, Sim, mas a gente tem sempre como renovar. E eu uso um exemplo bem de pacientes oncológicos, né? E eu uso um exemplo assim bem tangível, né? Há 2 anos atrás ou 3 anos atrás a gente não tinha chat GPT, verdade. não existia, né? Então há bem pouco tempo atrás não existia a inteligência artificial próxima da gente, de nós consumidores simples, né? Sim, Então, talvez daqui a 2 ou 3 anos tenha uma tecnologia que a gente não tem hoje para tratar a sua doença. verdade. Então, qual é a nossa meta? Nossa meta é continuar vivo. Ou seja, o que hoje não tem uma solução clara, pode ter daqui a bem pouco tempo. É isso. Não é? Isso serve para uma artrose de quadril, que hoje eu não quero operar com uma prótese, ou serve para uma doença oncológica, ou serve para uma doença que seja degenerativa, uma doença desmielinizante, uma doença que seja grave, que tenha um final inexorável para uma demência. Ou seja, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a gente está numa velocidade de crescimento científica muito rápida, em que se a gente se mantiver vivo, talvez a gente tenha uma expectativa de mudança muito rápida de curto prazo. É isso. Então, renovar a esperança, às vezes, é mostrar uma coisa que parece tão óbvia, né? Você já tinha pensado nisso? Não, Pode mudar tudo em 2, 3 anos. é isso. Né? Nossa, Então, verdade. essa é a Principalmente esperança. para quem está sofrendo, né? Seja uma doença grave ou não seja uma doença grave, eu que vivenciei as doenças graves como a AIDS nasceu comigo dentro da faculdade de medicina. Olha isso. Não existia essa doença. Então, essa doença nasceu com um nome ultra pejorativo, peste gay. Caramba. Era essa a doença. terrível. A peste gay era uma doença que só dava em homossexuais masculinos. E não era nada disso, era uma outra coisa. Então, essa doença hoje está parcialmente controlada. Sim. Sim. Né? E outras pacientes doenças têm que eu expectativa de vivenciei ao longo da minha carreira, uma pandemia. Eu nunca tinha vivenciado uma pandemia. Nossa. Então, muitas coisas aconteceram na minha pequena e breve carreira de médico, que me mostraram muitas coisas, como era a oncologia antigamente, como é hoje. A radioterapia hoje, ela é controlada através de máquinas ultra sofisticadas.
E a radioterapia que eu conheci no início na faculdade era um aparelho que se pegava com um alicate e se introduzia na pessoa e depois colocava dentro de uma caixa de chumbo. Era assim há bem pouco tempo atrás. Não havia nenhum computador dentro de um centro cirúrgico. Hoje é muito difícil fazer uma anestesia sem vários computadores conectados a uma pessoa. Sim. Então, dentro de uma realidade de um médico que está falando com vocês que não é tão velho assim, a coisa mudou demais. Então, vamos renovar a esperança de quem sofre. Maravilha, que legal, muito bom. E você, Paty, fala aí um pouquinho, deixar a sua mensagem para o Pro mundo. mundo. É uma mensagem que eu sempre, todas as vezes que alguém pergunta como que eu quero encerrar, como que eu quero, é sempre a mesma. A gente tem que vender, a gente tem que vender, a gente tem que gerenciar, a gente tem que medir, a gente tem que medir, tem que crescer. É o nosso negócio, a gente está ali para ter lucro. Mas, no final das contas, a gente não pode esquecer nunca que tudo isso que a gente faz é para beneficiar alguém, um ser humano. Então, Verdade. eu gosto sempre de encerrar com a minha frase que o Paulo já conhece de muito tempo, que é de Carl Jung, que é: conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente precisa fazer isso tudo, mas sabendo que ali na nossa frente, cada vez que alguém entra por aquela porta, a gente precisa olhar para aquela pessoa com um olhar humano que entra sofrendo, buscando ajuda para o sofrimento dela. Nossa, vou absorver essa frase pra mim, hein? Eu gostei. Que coisa linda. Nossa, que incrível. muito Que legal. honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo por aceitar o convite. Tenho certeza que foi um prazer pra gente, né, Vini, como um todo. Prazer foi nosso. Lembrando que caso vocês queiram falar com o Dr. Paulo e com a Paty, podem procurar a clínica. Quero pedir para vocês de novo falarem do Instagram de vocês e fazer esse fechamento aí do nosso podcast. @Paulo Renato Fonseca. Sem ser oficial. Não tem oficial. Apenas @Paulo Renato Fonseca. Legal. Perfeito. E o meu é Paty Fonseca Oficial, o Paty é PAT. Legal. E eu vou colocar tudo aqui na descrição. E foi muito bom estar com vocês. Aprendi Foi muito demais, assim, sair daqui. Nossa, vou sair daqui. Esperançoso. Exato. E assim, aí uma frase que eu gosto muito, né? Einstein já dizia: uma mente que se expande jamais volta ao tamanho Jamais volta original. ao tamanho original. E aí é exatamente isso. Minha mente já expandiu ainda mais depois desse bate-papo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa acompanhar toda semana. Nós temos aqui no nosso canal podcast, a gente tem um episódio novo toda semana, sempre trazendo um especialista, sempre trazendo, e a gente sempre traz também um pouco sobre o nosso mercado, sobre o mercado de seguros. E foi muito bom ter você aqui com a gente. Curte, compartilha, envia para um amigo. E se você estiver sentindo alguma dor, saiba quem procurar. E se você tiver uma clínica e precisa lucrar, eu sei que você pode não estar lucrando, também temos uma especialista aqui no nosso episódio. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito Tchau, obrigada, tchau. muito obrigada mesmo.